O girassol pertence à família das Asteraceae e à espécie Helianthus annus. É uma planta anual cultivada pelas suas sementes, das quais tiramos o óleo, ou pelas suas flores ornamentais. O girassol se divide em numerosas variedades. Apenas uma espécie é perene. Ela é conhecida pelos seus tubérculos comestíveis. É o tupinambur, Elaeatus tuberosus, também chamado de girassol batateiro. Polinização. A inflorescência do girassol é chamada capítulo. Ela é composta de várias pequenas flores que se abrem progressivamente, começando pela periferia e que vai até o centro. Cada uma dessas flores é hermafrodita. O órgão sexual masculino sai primeiro das flores. Ele libera o pólen durante um dia. Depois, a flor se transforma e deixa aparecer o órgão feminino receptivo ao pólen. São os insetos e, sobretudo, as abelhas e mamangavas que polinizam as flores de girassol ao transportar o pólen de uma flor para outra. As fecundações cruzadas são predominantes para o girassol, pois a maioria das variedades são auto-incompatíveis. As flores de uma planta podem ser polinizadas apenas pelo pólen de uma outra planta. Por isso, cultivamos várias plantas juntas, para possibilitar uma melhor polinização. Algumas variedades são autocompatíveis, o que significa que uma flor pode ser polinizada pelo pólen de uma outra flor do mesmo capítulo, e então da mesma planta. Todas as variedades de girassol cruzam entre si. Em algumas regiões do mundo, existem variedades selvagens de girassol com as quais os cruzamentos são também possíveis. Isso ocorre também com o tupinambur, uma espécie próxima. Para evitar os cruzamentos intervarietais, cultivamos duas variedades de girassol a uma distância de 1 quilômetro entre elas. Podemos reduzir essa distância a 700 metros se existe uma barreira natural, como árvores ou arbustos entre elas. Se a sua horta se encontra perto de um grande cultivo de girassol, ou se você cultiva mais de uma variedade de girassol na mesma horta, é preciso proceder à polinização manual para conservar a sua variedade. Para a polinização manual dos girassóis, o processo é relativamente simples. Basta isolar cada capítulo em um saco de papel, do tipo craft, sólido e resistente à água, antes que as flores comecem a abrir. No momento da floração dos capítulos,
retiramos o saco de papel de 2 plantas próximas. Durante essa operação, tome cuidado com as abelhas e outros insetos que vão tentar visitar essas flores agora desprotegidas. Os capítulos dessas 2 plantas são esfregados delicadamente um contra o outro. Depois colocamos de volta os sacos. Durante os 5 a 10 dias de floração, repetimos essa operação todo dia. Depois, o saco pode ficar na planta até a colheita das sementes. O ciclo do girassol. As plantas porta-sementes de girassol se cultivam da mesma maneira que aquelas destinadas à colheita do grão ou das flores. Para garantir uma boa diversidade genética, é sempre aconselhável cultivar um mínimo de 10 plantas porta-sementes. Vamos escolher e selecionar com muito cuidado as plantas porta-sementes em função das características da variedade, como a altura das plantas, o tamanho e a cor dos capítulos, bem como a qualidade das sementes. As sementes se formam progressivamente a partir da periferia do capítulo até o centro. Colhemos o girassol quando o capítulo está cheio de sementes e quando as pétalas começam a cair. Os pássaros amam as sementes de girassol. Por isso, não podemos esperar que toda a planta esteja seca para cortar os capítulos, senão iríamos colher capítulos sem sementes. Esfregamos o capítulo para tirar as flores secas que deixamos cair no chão. Cortamos também as pétalas periféricas que atrapalham a boa secagem das sementes. Colocamos o capítulo em um local seco e ventilado, com as sementes para cima para evitar o bolor ou a fermentação. Extração, limpeza e conservação. Esfregamos o capítulo para que as sementes se destaquem. Podemos também fixar uma tela em cima de um balde
e esfregar os capítulos nela. Depois colocamos de volta as sementes para secar em um local seco e ventilado. Para garantir a secagem completa, tentamos dobrar uma semente. Se ela quebra, é que ela está seca o suficiente. Para terminar, é preciso passar as sementes no vento para tirar as últimas sujeiras. Para isso, colocamos as sementes em um recipiente ou uma peneira e assopramos para que as sujeiras mais leves voem embora. Colocamos as sementes em um pacote com uma etiqueta no interior, indicando o nome da variedade, da espécie e do ano de colheita. Alguns dias no congelador irá eliminar as larvas de parasitas. As sementes de girassol têm uma capacidade germinativa média de 7 anos. Uma conservação a baixa temperatura ajuda a prolongar essa duração.